Vá embora. Só a família é permitida aqui. Meu pai me disse isso no casamento da minha própria irmã depois que eu passei 18 horas em um avião apenas para estar lá. Eu estava parada em um caminho de cascalho, cercado por rosas brancas, com minha mala de mão ainda na minha mão, ouvindo um quarteto de cordas flutuando pelas portas de um local que eu não tinha permissão para entrar. Minha mãe estava 2 passos atrás dele e não disse nada, nem meu nome, nem uma única palavra. 3 dias depois, ela me ligou por causa de uma conta. Uma conta de R$ 150.000 com meu nome nela, para um casamento que eu nem tive permissão para comparecer. O que eu disse a seguir a fez ficar completamente em silêncio. Meu nome é Diane Whitman. Tenho 34 anos. Trabalho com consultoria de conformidade regulatória baseada em Londres. Agora, deixe-me levar você de volta a 4 meses antes ao dia em que recebi um convite de casamento no qual eu nunca deveria ter confiado. Crescendo na casa dos Whitman, havia 2 infâncias completamente diferentes acontecendo sob o mesmo teto. Havia a versão da Laís, a versão com vestidos de festa, jantares de aniversário em restaurantes de verdade, e um carro prateado esperando na garagem no seu aniversário de 16 anos, pago por um pai que a chamava de sua menina mais brilhante, como se fosse um fato indiscutível. E então havia a minha. A versão em que eu preenchia minhas próprias inscrições para a faculdade sozinha na biblioteca pública, porque ninguém me lembrava que os prazos estavam se aproximando. A versão em que aprendi, cedo, que pedir ajuda geralmente vinha com um custo, então era mais fácil não pedir nada. Meu pai, Ricardo Wittmann, administrava uma pequena loja de suprimentos para a reforma de casas na periferia de Salvador, Bahia. Ele falava sobre isso como se fosse um negócio próspero, algo substancial, algo impressionante. Na realidade, era uma unidade de concreto desgastada com uma placa enferrujada, um telhado com infiltração e uma porta giratória de trabalhadores temporários que nunca ficavam muito tempo. Minha mãe, Eliane, administrava a casa e mantinha as coisas calmas, o que significava principalmente concordar com o que meu pai dizia e redirecionar qualquer tensão para algum lugar mais silencioso. Esse lugar geralmente era eu. Laís era 5 anos mais nova que eu. Ela era naturalmente charmosa, fácil de gostar e completamente certa de que o mundo funcionava daquela maneira porque deveria funcionar a seu favor. Não digo isso com amargura. Digo porque explica tudo o que veio depois. Ela não questionava porque as coisas eram mais fáceis para ela e ninguém nunca perguntava por que eram mais difíceis para mim. Era simplesmente como as coisas eram. Saí de casa aos 18 anos com uma bolsa parcial para a Universidade Federal da Bahia e uma conta de poupança que construí com aulas particulares e trabalho de meio período. Ninguém me levou ao campus. Ninguém me ajudou a carregar caixas ou arrumar meu quarto. Eu não esperava que o fizessem. 7 anos atrás, aos 27 anos, aceitei uma posição na Holloway e Pearce Advisory em Londres. Análise de conformidade. O tipo de trabalho onde você lê contratos linha por linha procurando pelo que não pertence. O detalhe que não deveria estar lá. A cláusula que parece certa até você realmente olhar para ela. Eu era boa nisso. Estive treinando para isso a vida toda sem perceber. Comprei um apartamento de um quarto em Canary Wharf. Pequeno limpo meu. Cada metro quadrado pago com o dinheiro que eu mesma ganhei. Eu não saí de casa. A casa me deixou primeiro. O convite chegou em uma terça-feira, no final de setembro, dentro de um envelope creme grosso com um endereço de remetente estampado em relevo. Era o tipo de papelaria que as pessoas usam quando querem que algo pareça importante. Percebi o peso imediatamente. Alguém tinha gasto dinheiro de verdade nisso. Dentro estava um convite formal para o casamento de Laís Whitman e Bruno Holloway, a ser realizado no Solar da Ponte, em Salvador, Bahia. 10 de dezembro, traje de gala opcional. Solar da Ponte. Eu pesquisei naquela mesma noite. Um casarão restaurado, candelabros de cristal, jardins, perfeitamente aparados pacotes, começando em R$ 100.000.
para uma família que costumava adiar o conserto de um telhado com um vazamento na loja porque era muito caro. Isso não era apenas ambicioso, era um exagero. O que me parou não foi o local, foi o bilhete. Um cartão separado escrito à mão com a caligrafia cursiva da Laís. Não seria completo sem você. Por favor, venha. Apenas meu nome no final. Nenhuma explicação, nenhum contexto, apenas calor suficiente para parecer intencional. 7 anos. Em 7 anos, meus pais me ligaram exatamente quando precisavam de algo. Uma pergunta sobre ser fiadora de um empréstimo que meu pai retirou rapidamente quando pedi detalhes. Uma conta médica que minha mãe queria ajuda para entender. Laís mandava mensagens de aniversário. Às vezes, o Natal era reduzido a uma mensagem de grupo. E agora, isso um convite, um bilhete escrito à mão, algo que soava quase como se importasse. Reservei o voo naquele fim de semana, Heathrow, para Salvador, com conexão em São Paulo. Econômica R$ 7.000, ida e volta. Eu disse a mim mesma que não estava indo porque tinha perdoado qualquer coisa. Eu disse a mim mesma que só queria ver se eles tinham mudado. Há uma diferença entre perdão e curiosidade. Eu estava segurando a segunda com as duas mãos. Maia Araújo, minha amiga mais próxima da faculdade e agora assistente jurídica em um escritório de advocacia em São Paulo, me mandou mensagem assim que contei a ela. Você vai mesmo, um movimento ousado. Eu deveria ter ouvido o tom dela. Aterrissei em Salvador em uma sexta-feira à noite em dezembro. O aeroporto cheirava a açúcar com canela e combustível de avião, e tudo parecia familiar de uma maneira que não parecia mais em casa. Os sotaques, a umidade que permanecia mesmo no inverno, o ritmo lento das pessoas se movendo pelo terminal. Peguei um carro alugado e dirigi até um hotel perto do centro. Eu nunca ficava na casa dos meus pais quando visitava. Isso era verdade há anos. Ninguém questionava mais. Do quarto do hotel, liguei para Laís. Tocou 5 vezes antes de ela atender. Ei, ela disse rápido demais. Você conseguiu chegar. Acabei de fazer o check-in, eu disse. Algo que eu deva saber sobre amanhã. Apenas esteja no local às 14 horas. A cerimônia começa às 15 horas. Sua voz tinha aquele tom cortante, o tipo que as pessoas usam quando não estão sozinhas e não querem dizer muito. Tenho que ir, ela acrescentou. Coisas de ensaio. Vejo você amanhã. Vejo você amanhã. Ela desligou antes que eu pudesse dizer qualquer outra coisa. Olhei para o telefone por um segundo e depois liguei para minha mãe. Eliane atendeu no segundo toque. Ah, você veio mesmo. As palavras pousaram suavemente, mas não pareciam neutras. Eu pensei bem, o voo é longo. Achei que você pudesse mudar de ideia. Sentei na beira da cama do hotel, ainda com meu casaco-mala em pé, perto da porta, e deixei aquilo assentar. Ela não disse que estava feliz. Ela não disse que estava ansiosa para me ver. Ela disse que não esperava que eu aparecesse. Disse a ela que estaria no local às 14 horas e encerrei a chamada. Algo estava errado. Não era óbvio. Não era barulhento. Apenas uma mudança que você pode sentir antes de conseguir explicar. Como a mudança de pressão em um avião quando seus ouvidos ainda não acompanharam. Não dormi bem naquela noite. Sábado, 10 de dezembro. Usei um vestido azul marinho ajustado que comprei na Regent Street, exatamente para essa ocasião. Saltos baixos, brincos de pérola, nada chamativo, apenas o suficiente para dizer que eu pertencia a algum lugar sem tentar provar demais. O solar da ponte ficava ao final de um longo caminho de cascalho ladeado por árvores cobertas de luzes brancas. Pelas janelas altas, eu podia ver candelabros piscando suavemente. Um quarteto de cordas estava aquecendo algo clássico flutuando pelas sebes. Meu pai estava parado na entrada, não dentro, cumprimentando os convidados não na cerimônia do lado de fora, no cascalho. Mãos nos bolsos de um colete que eu nunca tinha visto antes. Parado ao lado de um SUV preto que ainda tinha placa de concessionária.
Ele me viu e deu um passo à frente. Daiane, você precisa ir embora. Parei de caminhar. Com licença. Só a família é permitida. Você não foi convidada. Levantei o convite. O cartão em relevo real com meu nome impresso claramente nele. Eu tenho o convite bem aqui. Isso foi um erro, ele disse secamente. Você não deveria ter vindo. Olhei além dele. Através das portas de vidro, pude ver Laís em um vestido de grife branco rindo com uma de suas madrinhas. Minha mãe estava logo na entrada, em um vestido lavanda pálido, nos observando pela janela. Ela não saiu. Ela não acenou. Daiane, não faça cena, meu pai disse calmamente. Os convidados estão lá dentro. Apenas vá embora. Eu não discuti, não implorei, não chorei, não ali. Dei meia volta, puxei minha mala de volta pelo cascalho e caminhei até o carro alugado. Não chorei até que as portas estivessem travadas e o motor estivesse funcionando. E mesmo assim, eu não estava chorando pelo casamento. Estava chorando porque me permiti ter esperança. De volta ao hotel, sentei na cama com o mesmo vestido azul sapatos ainda calçados, encarando a televisão mudo pelo que pareceu 1 hora. O quarto cheirava levemente a produto de limpeza de carpete e ao sachê de lavanda que eu sempre mantinha na minha mala. Um mundo completamente diferente dos candelabros e da música flutuando pelas portas abertas. Liguei para Maia às 20 horas. Eles fizeram o quê? A voz dela cortou o telefone instantaneamente afiada e incrédula. Contei tudo a ela. Meu pai me parando na entrada. Minha mãe assistindo de dentro. Laís rindo em seu vestido enquanto eu estava do lado de fora, segurando um convite que ninguém honrou. Eu quero ir para casa, eu disse. Vou remarcar meu voo. Não, ainda não. Daiane me escuta. Não, você me escuta. Algo sobre isso não faz sentido. Recostei-me na cabeceira, fechando os olhos. Eles te mandaram um convite. Sua irmã te escreveu um bilhete. Você voou metade do mundo e eles te mandaram embora na porta. Isso não acontece sem motivo. Eu queria argumentar. Queria dizer que minha família era plenamente capaz de crueldade sem precisar de um motivo. Que às vezes as pessoas te machucam simplesmente porque podem. Mas Maia tinha passado anos trabalhando em escritórios jurídicos. Ela tinha aprendido a ouvir o que não estava sendo dito. Dê alguns dias, ela disse. Fique em Salvador. Se nada acontecer, vá para casa domingo. Mas algo vai acontecer. Eu sinto isso. Eu não acreditei nela. Abri meu laptop, entrei no site da companhia aérea e rolei pelos voos para a manhã seguinte. Meu dedo pairou sobre o botão de confirmar. Não cliquei. Talvez alguma parte de mim sentisse isso também. 3 dias se passaram. Sem ligações, sem mensagens, nada. Fiquei no hotel trabalhando remotamente da mesa, perto da janela, revisando relatórios de conformidade para um cliente em Zurique que não tinha ideia de que minha vida pessoal tinha acabado de colapsar. Esse era o conforto do meu trabalho. Documentos não mentiam. Eles não fingiam. Eles não deixavam você parada do lado de fora se perguntando o que aconteceu. Ou eles diziam o que queriam dizer ou não diziam. E se não diziam, era meu trabalho descobrir o porquê. Contratos não têm sentimentos. Eles não se importam com intenções ou desculpas. Eles simplesmente dizem o que dizem. Na segunda-feira, cometi o erro de abrir o Instagram. O feed da Laís tinha explodido. O solar da ponte brilhando em luz dourada. Laís e Bruno parados sob um arco de rosas brancas. O bolo de 5 andares perfeitamente confeitado. Caro o suficiente para eu estimar o custo apenas olhando. Hashtags em todo lugar. Hashtag casamento Whitman. Hashtag dia perfeito. Hashtag para sempre Holloway. Dezenas de fotos. Nenhuma minha, nenhuma menção a mim. Como se eu não existisse. Como se eu não tivesse voado 18 horas.
como se eu não tivesse ficado do lado de fora daquela entrada segurando um convite que deveria significar algo. Então vi o post da minha mãe. Eliane tinha postado uma colagem. Laís bebê. Laís no baile de formatura. Laís entrando na igreja com meu pai. E no final, uma foto minha e da Laís, quando crianças, talvez 8 e 3 anos, sentadas na varanda, em vestidos combinando. A legenda dizia: tão orgulhosa das minhas duas filhas. Olhei para aquela palavra duas. Ela tinha postado aquilo para uma audiência, para parentes, para vizinhos, para qualquer pessoa assistindo. Ela não podia explicar por que uma filha não estava em nenhuma das fotos do casamento, então buscou no passado e trouxe evidências que não refletiam mais o presente. Enquanto isso, Laís postou um story. Contagem regressiva para tal lua de mel em Bali, marcando a localização em um resort de luxo. Fechei o aplicativo, fechei o laptop, comi biscoitos da máquina de venda automática no jantar. Algumas performances você pode assistir. Outras, você apenas sobrevive. Terça-feira de manhã, meu telefone tocou às 9h15. Mãe, eu quase não atendi, mas há uma regra na minha profissão. Você não ignora uma chamada quando não sabe o que o outro lado está segurando. Daiane, sua voz não tinha calor. Sem saudação, sem hesitação. Precisamos discutir a conta. Que conta? O local. Solar da ponte. O total é R$ 150.000. Uma pausa fina afiada. Como você vai pagar? Sentei-me ereta. Mãe do que você está falando. Eu não reservei local nenhum. Você assinou o contrato. Você é a fiadora. Seu nome está no acordo. Por um segundo, o quarto pareceu inclinar. Eu não tinha assinado nada. Não me pediram para assinar nada. Eu nem sabia que havia um contrato. Eu nunca assinei um único documento para aquele casamento. Houve movimento do outro lado da chamada. Então a voz do meu pai surgiu, duro seco. Não se faça de boba, Daiane. Seu nome está naquele contrato. Você é a fiadora. Você deve a esta família. Eu devo a esta família por um casamento que vocês nem me deixaram assistir. Falaremos sobre isso depois. Agora você precisa resolver a conta. Pai, eu não assinei nada. Então quem assinou um fantasma? Pressionei a palma da mão contra a mesa. Meu coração estava acelerado, mas minha voz permaneceu firme. Você continua dizendo contrato e minha assinatura. Estou lhe dizendo nunca assinei um acordo de fiador para aquele local ou qualquer coisa relacionada a este casamento. Ele desligou exatamente assim. Sentei-me ali no quarto do hotel, deixando as palavras se repetirem na minha cabeça. Contrato sua assinatura fiadora. Eu sabia exatamente o que aquelas palavras significavam. Eu lia contratos para viver e sabia exatamente o que uma assinatura falsificada significava sob a lei. Eu também sabia quais perguntas fazer a seguir. Aquele foi o momento em que algo mudou. Deixei de estar ferida e comecei a prestar atenção. Liguei para o solar da ponte às 10h30 daquela manhã. A recepção me transferiu para a coordenação de eventos. Uma mulher chamada Cássia respondeu. Profissional controlada, o tipo de voz que lida com situações de alta pressão todos os dias sem reagir. Senhora Cássia, meu nome é Diane Whitman. Estou ligando sobre o casamento Whitman-Holloway, realizado em 10 de dezembro. Entendo que há um acordo de fiador associado a esse evento. Sim, ela disse. Temos um fiador em arquivo Diane Whitman. Esse é o meu nome, mas eu não assinei esse documento. Silêncio. O tipo que diz que alguém acabou de parar o que estava fazendo. Senhora Whitman, ela disse lentamente. Pode repetir isso. Mantive minha voz firme. Estou lhe dizendo que nunca assinei um acordo de fiador para este casamento. Não me pediram e eu não estava presente. Gostaria de solicitar uma cópia desse documento. Outra pausa.
mais longa desta vez, então cuidadosamente controlada. Minha senhora, se o que você está dizendo for exato, isso seria um assunto sério para o nosso departamento jurídico. Eu entendo. Posso fornecer identificação para verificar quem eu sou. Só preciso do documento. Ela explicou o processo, uma solicitação por escrito prova de identidade. A equipe jurídica deles enviaria uma cópia digitalizada em 48 horas. Agradeci, desliguei e redigi a solicitação em menos de 15 minutos. Anexei uma cópia do meu passaporte e enviei. Liguei para Maia. É real, eu disse. Existe um contrato com o meu nome e eu nunca o assinei. Ela ficou quieta por exatamente 3 segundos. Então disse: Ok, agora vamos trabalhar. Eu tinha 48 horas antes do contrato chegar. 48 horas para decidir quem eu ia ser. As ligações começaram no dia seguinte. Minha tia Rebeca foi a primeira. Voz calorosa, tom praticado. Daiane, querida, sua mãe está fora de si. Ela disse que você concordou em cobrir o local e agora está voltando atrás. Sei que as coisas são complicadas, mas pense nos seus pais. Eu não prometi nada. Não disse isso em voz alta. Reconheci o roteiro. A história já tinha sido escrita. Depois veio meu tio Marcos. Um e-mail longo. Assunto: família em primeiro lugar. 4 parágrafos sobre lealdade e sacrifício e como o dinheiro não deve ficar entre o sangue. Parecia que ele tinha um relacionamento comigo que na verdade não existia. Minha prima Aline mandou mensagem: apenas pague. É mais fácil para todos. 23 pessoas na família estendida Whitman. 22 delas tinham recebido a mesma versão dos fatos, que eu tinha feito um compromisso, que estava quebrando, que era egoísta, fria, escolhendo o dinheiro em vez da família. Tirei print de tudo, cada mensagem, cada correio de voz, cada e-mail. Na minha profissão, existe uma regra acima de todas as outras. Documente tudo, especialmente quando a história contada não é a sua. Então, meu telefone vibrou novamente, um número que eu quase não reconheci. Primo Lucas. Ei, algo parece errado. Minha mãe continua dizendo que você prometeu, mas não acho que essa seja a história completa. Quer conversar? Lucas era quieto, observador, o tipo de pessoa que ouvia mais do que falava. Digitei de volta. Ainda não, mas fique atento. Ele respondeu com um joinha. Uma pessoa em 23. Uma pessoa que pensou em perguntar. Salvei a conversa e deixei o telefone de lado. O contrato estava chegando. Quinta-feira à tarde, Laís ligou. Sua voz era plana, sem calor, sem irmã nela. Você só precisa pagar a conta, ela disse. Você ganha bem. 150 mil reais não é tanto para você. Você me expulsou do seu casamento, eu disse. E agora quer que eu pague por ele. Aquilo foi decisão do papai. Você não o impediu. Silêncio. Olha, ela continuou. Papai cuidou do contrato meses atrás. Está feito. Apenas pague e poderemos seguir em frente. Eu nunca assinei nada. Tanto faz. Papai cuidou disso. Como exatamente ele cuidou disso? Eu não sei os detalhes. Só sei que seu nome está lá. Apenas assine o cheque e pare de ser dramática. Você pode pagar. Recostei-me na cadeira e olhei para o teto. 150 mil reais por um casamento que eu nem tive permissão de assistir. Laís, eu disse calmamente. Pode me dizer uma coisa honesta. Pausa. Você sabia que o papai colocou meu nome naquele contrato? 5 segundos. 5 segundos é muito tempo quando você está ouvindo atentamente. Não importa, ela disse. Importa para mim. Você deixou esta família Daiane. Você se mudou e desapareceu. Você não pode voltar e agir como a vítima. Encerrei a chamada, deixei o telefone. Minhas mãos estavam firmes. Não porque eu estivesse calma, mas porque algo tinha mudado. Ela sabia. Ela sabia o tempo todo e não se importava.
Sexta-feira de manhã, meu pai ligou de novo. Sua voz estava mais afiada, desta vez controlada e ensaiada. Falei com alguém que entende de direito imobiliário. Ele disse que o contrato de fiador é vinculativo. Você tem 30 dias para pagar, ou eles tomarão medidas legais. Alguém não um advogado alguém. Ele também mencionou o que acontece se a assinatura foi falsificada. Silêncio pesado. Ninguém falsificou nada. Ele disse mais devagar agora. Você está inventando coisas para evitar a responsabilidade. Eu não devo nada por um casamento do qual fui barrada. E terei o contrato hoje. Veremos o que realmente está nele. Você se acha tão esperta com seu emprego e seu apartamento no exterior. Um juiz não vai se importar com nada disso. Você está convidado a me levar ao tribunal, mas sugiro falar com um advogado de verdade primeiro. Ele inspirou profundamente. Ingrata. Ele desligou antes de terminar a frase. Não precisava terminar. Eu tinha ouvido aquela palavra vezes suficientes crescendo para que ela perdesse o impacto. Mas havia algo mais. Ele nunca negou. Ele desviou. Ele ameaçou. Ele atacou. Mas quando eu disse falsificada, ele ficou em silêncio primeiro. Aquele silêncio me disse tudo. Maia me mandou mensagem por volta do meio-dia. Contrato deve chegar hoje. Pronta? Olhei para minha caixa de entrada, para o espaço vazio onde o e-mail apareceria. Estive pronta a minha vida inteira. Eu só não sabia para quê. Aquela noite, minha mãe ligou novamente, desta vez sozinha. Sua voz mais suave tremendo. Daiane, eu te imploro. Seu pai não dorme. Se o local tomar medidas, podemos perder a casa. Fiquei muito imóvel. Mãe, vocês podem perder a casa porque alguém falsificou meu nome em um contrato. Não use essa palavra. Ela disparou. Não falsificamos nada. Usamos suas informações porque não tínhamos escolha. Lá estava. Não exatamente uma admissão, mas perto o suficiente. Vocês tinham escolha, eu disse. Poderiam ter pegado o telefone e me pedido. Você teria dito não. Sim. E esse deveria ter sido o fim disso. Silêncio. Então a voz dela mudou novamente. Fria. Você sempre foi assim. Sua irmã precisava desse casamento. Seu pai e eu não tínhamos opções. Tínhamos seus documentos, suas informações. Estavam todos ali. Então você pegou minha identidade e assinou meu nome. Você é nossa filha. É isso que a família faz. Família pergunta. Ela não respondeu a isso, e eu não insisti porque não precisava mais. O contrato estava chegando. E quando chegasse a verdade, não precisaria de ajuda. Não use essa palavra, minha mãe disse, a voz ficando tensa instantaneamente. Não falsificamos nada. Usamos suas informações porque não tínhamos escolha. Lá estava enterrado dentro da negação. Uma confissão. Sem escolha. Você tinha escolha, eu disse. Poderia ter pegado o telefone e me ligado. Você teria dito não. Sim. E esse deveria ter sido o fim disso. Eu podia ouvir o relógio da cozinha batendo fracamente pelo telefone. O mesmo relógio antigo que esteve acima do fogão durante toda a minha infância. Então seu tom mudou novamente. Frio. Você sempre foi assim, Daiane. Mesmo quando criança. Sua irmã precisava desse casamento. Seu pai e eu, nosso crédito está arruinado depois que a loja declinou. O local exigia um fiador. Tínhamos suas informações, seus registros fiscais. Eles ainda estavam no seu quarto antigo. Então você pegou minhas informações pessoais e assinou meu nome, sem me dizer. Não roubamos nada. Você é nossa filha. É isso que a família faz. Família pergunta. Você não entende o que passamos, ela disparou. Você fica sentada em Londres no seu apartamento chique e age como se soubesse de tudo. Eu sei exatamente o que vocês passaram, eu disse calmamente. Você acabou de me contar.
Você revirou meus documentos, assinou meu nome em um acordo legal e depois me barrou no casamento para que eu não descobrisse. Ela começou a chorar. Eu não conseguia dizer se era culpa ou frustração. Não a consolei. Deixei o silêncio pairar entre nós. No sábado, a pressão começou a vir de todos os lados. Minha tia Rebeca deixou um correio de voz tão polido que parecia ensaiado. Pense nos seus pais, querida. Sua mãe não tem passado bem. 150 mil reais realmente valem a saúde do seu pai. Meu tio Marcos mandou outro e-mail, mais curto desta vez. Assunto: decepcionado. Uma frase se destacou. Não te criamos para ser esse tipo de pessoa. Criamos como se ele tivesse tido algo a ver com a minha criação. Então minha prima Aline acidentalmente encaminhou uma mensagem que não deveria. Um grupo de conversa, um do qual eu nunca fiz parte. Ela está sendo impossível. Tia Eliane diz que ela não vai ceder. 22 pessoas discutindo sobre mim. Nenhuma delas falando comigo. Então meu telefone vibrou de novo. Lucas. Daiane. Ele escreveu. Algo parece errado. Tia Eliane continua dizendo que você prometeu, mas não parece certo. Só um aviso. Tem um almoço de família no próximo domingo na casa da minha mãe. Ela está chamando de conversa, mas parece mais que estão planejando te pressionar. Li a mensagem 2 vezes. Um almoço, uma audiência, um palco. Minha mãe não estava tentando resolver nada. Ela estava construindo um tribunal. O que ela não sabia era que o contrato já estava a caminho. E o que ela não podia imaginar era que eu entraria naquela sala com a única coisa que ela temia: provas. Respondi ao Lucas. Eu estarei lá. Depois liguei para Maia. Eles estão armando uma intervenção pública, eu disse. Próximo domingo. Bom, ela disse imediatamente. Bom. Sim. Deixe-os. 22 pessoas, uma versão da história, e nenhuma delas pediu para ver o contrato. Isso estava prestes a mudar. Sábado à noite, sozinha no quarto do hotel, eu quase desisti. Estava com o site da companhia aérea aberto no meu laptop, um assento no voo de domingo de manhã de volta para Londres. Fila 34, corredor taxa de alteração já calculada. Meu cursor pairou sobre o botão de confirmar. Londres estava a 18 horas de distância. Meu apartamento, minha rotina, minha vida. Isso fazia sentido. Então houve uma batida na porta. Maia não esperou eu atender. Ela usou o cartão reserva que eu tinha dado a ela no início da semana e entrou segurando 2 cafés. Feche o laptop, ela disse. Estou apenas olhando. Você está fugindo. Ela colocou o café e sentou na ponta da cama. E é exatamente com isso que eles estão contando, ela continuou. Seu pai está apostando que você vai voar de volta, pagar a conta discretamente e nunca fazê-lo explicar nada. Eu não me importo em fazê-lo se explicar. Isso não é sobre explicação, ela disse. É sobre garantir que eles nunca assinem seu nome de novo. Aquilo bateu forte, diferente de tudo o mais. O local deve enviar o contrato até segunda-feira no máximo, ela acrescentou. Apenas espere mais um dia. Olhei de volta para a tela, o assento, a hora, a saída. Mais um dia, eu disse. Mais um dia. Fechei o laptop. Maia ficou por mais 1 hora. Não falamos sobre o casamento. Ela me contou sobre um caso em que estava trabalhando. Algo normal, algo fundamentado. Depois que ela saiu, deitei no escuro totalmente vestida, olhando para o teto. Não dormi. Não, realmente. Por volta das 2 da manhã, minha mente vagou para um lugar onde geralmente não a deixo ir. Eu tinha 14 anos. Ganhei o segundo lugar em uma competição regional de ciências, um projeto sobre filtragem de água. Me deram um pequeno troféu, um certificado em uma moldura de plástico. Minha mãe deveria ter ido, mas não foi. Meu pai deveria ter me levado, mas ele levou a Laís para comprar sapatos novos para o treino. Peguei o ônibus para casa sozinha com o troféu em uma sacola plástica no colo.
Naquela noite, coloquei-o no balcão da cozinha. Na manhã seguinte, ele tinha sumido. Mais tarde, encontrei-o em cima da geladeira, atrás de uma caixa de cereal. A foto da Laís ainda estava em destaque na sala. Deitada naquele quarto de hotel, anos depois, entendi algo que estava evitando. Eu não voei metade do mundo por um casamento. Eu voei para ver se eles finalmente abririam a porta. Eles não abriram. E a pior parte não foi ser barrada. Foi perceber que eu ainda apareci esperando que eles não o fizessem. Devo ter adormecido em algum momento, porque quando acordei, meu telefone tinha uma notificação. Um e-mail do Solar da Ponte, assunto: solicitação de documento evento Wittmann. Tudo estava prestes a mudar. Acordei às 7 com meus sapatos ainda calçados e uma dor de cabeça maçante atrás dos olhos. O café que Maia deixou na noite anterior estava frio na mesa de cabeceira. Sentei-me lentamente, encarando a tela. Antes que eu pudesse abrir o anexo, meu telefone tocou. Meu pai. 7h15 de um domingo. Daiane, sua voz estava firme, mas tinha aquele tom controlado, como alguém segurando o volante com força demais em uma estrada em que não confia. Espero que você tenha tido tempo para pensar bem nisso. O local tem sido muito paciente, mas eles não vão esperar para sempre. Engraçado, eu disse. Você estar ligando agora. Não há nada de engraçado nisso. Falei com alguém de novo. Ele confirmou que o contrato é executável. Você assinou. Fim da história. O seu alguém também explicou o que acontece se a assinatura foi falsificada. Silêncio mais longo desta vez. Ninguém falsificou nada, ele disse finalmente. Você continua usando essa palavra como se significasse algo. Significa algo. Significa um crime. Falsidade ideológica e documental. Outra pausa. Eu podia ouvi-lo respirar. Você quer brincar de advogada? Tudo bem, mas não venha chorando quando um juiz vir seu nome naquele contrato. Eu não estarei chorando. Estarei entregando meu passaporte com minha assinatura real nele. Deixaremos a caligrafia falar por si mesma. Você é inacreditável. Eu tenho o contrato, eu disse. Silêncio absoluto. O local o enviou por e-mail esta manhã. Ainda não o abri. Ouvi-o engolir em seco. Foi o som mais alto na linha. Veremos qual história se sustenta, eu disse. Ele desligou. Sem insultos, sem ameaças, apenas o silêncio e depois o clique. Encarei o telefone por um segundo e depois me voltei para o laptop. Não abri o arquivo imediatamente. Precisava de café primeiro. Precisava estar firme. Enquanto a máquina preparava meu telefone, vibrou novamente. Lucas. Ele tinha enviado um print, uma captura do grupo de família, aquele em que eu nunca fui incluída. Dei zoom. A mensagem da minha mãe estava no topo. Daiane se recusou a honrar seu compromisso. Ela sempre foi egoísta. Não sei onde erramos. Meu pai seguiu. Ela ganha muito dinheiro e não quer ajudar a própria irmã. Pensem nisso. Então, Laís. Eu não queria dizer isso, mas ela sempre teve inveja de mim mesmo quando éramos crianças. Mais mensagens, sugestões de me cortar da família, comentários sobre lealdade e decepção. 22 pessoas construindo uma versão de mim que não existia. Uma mulher egoísta, uma irmã fria, alguém que tinha dinheiro e escolheu a crueldade. Nenhum deles tinha visto o contrato. Nenhum deles tinha pedido para ver. Eles não precisavam de fatos. Eles tinham uma história. E histórias são fáceis de acreditar quando vêm dos seus pais. Tirei print de tudo. Então abri um arquivo de notas e organizei tudo cronologicamente. Limpo, estruturado. É o que eu faço. Documente tudo, especialmente quando outra pessoa está escrevendo sua narrativa. Lucas mandou mensagem de novo. Desculpe, achei que você deveria ver. Obrigada, respondi. Falo sério, ele disse. O que quer que você esteja planejando, estou do seu lado.
Deixei o telefone e olhei para o laptop. O e-mail ainda estava aberto. Um anexo. PDF, 11 páginas. Eles estavam ocupados decidindo quem eu era. Eles só não percebiam que eu sabia ler. Abri o arquivo. Página 1, detalhes do evento solar da Ponte 10 de dezembro. Casamento Whitman Holloway. Custo total R$ 150.000. Página 2, termos de pagamento depósito de 50% na assinatura. Saldo restante devido em 30 dias. Página 3, acordo de fiador limpo formal oficial. Eu, Diane Whitman, por meio deste garanto o pagamento integral do saldo remanescente. E no final, uma assinatura. Meu nome, mas não minha caligrafia. Encarei aquilo. Quem quer que tivesse assinado tinha tentado. O formato era semelhante. O fluxo era próximo, mas não estava certo. A pressão estava errada. A inclinação era muito aguda. As letras não se conectavam da maneira que as minhas conectavam. Parecia que alguém tinha copiado de algo. Praticado. Chegado perto o suficiente para enganar alguém que não me conhecia, mas não o suficiente para me enganar. Peguei meu passaporte, abri. Lá estava. Minha assinatura real. Limpa, consistente e inconfundível. Coloquei ao lado da tela, comparei. Não combinavam. Nem de longe. Essa não é a minha assinatura, eu disse em voz alta. E eu posso provar. Liguei para Maia. Ela atendeu imediatamente. Estou olhando para ele, eu disse. Quão ruim. Meu nome e caligrafia de outra pessoa. Nem chega perto. Ela expirou lentamente. Isso é falsificação clássica, Daiane. Legalmente, esse contrato é nulo desde o início. Ele nunca existiu. Recostei-me na cadeira. O quarto parecia diferente, mais claro. Eles não apenas mentiram sobre mim. Eles assinaram o meu nome sem permissão, sem hesitação. E agora eu tinha provas. Eles não apenas mentiram sobre mim. Eles se tornaram eu no papel em tinta sem permissão. Maia chegou ao hotel em 1 hora, laptop debaixo do braço, um bloco de notas jurídico já preenchido. Sentamos na pequena mesa perto da janela, 2 cafés entre nós, o contrato aberto na tela. Aqui está o que fazemos, ela disse. Primeiro você escreve uma carta formal para o departamento jurídico do local. Você afirma claramente que não assinou o acordo de fiador. Afirma que a assinatura não é sua, então solicita um processo de verificação e anexa seu passaporte. Minha assinatura real para comparação, eu disse. Ela assentiu e continuou. Também incluímos uma breve declaração de fatos. Você não estava presente quando o documento foi assinado. Você nunca foi informada sobre isso e não autorizou ninguém a assinar em seu nome. Redigi a carta em 20 minutos. Maia leu 2 vezes, ajustou 2 frases e adicionou uma linha final solicitando que o documento original fosse preservado para revisão forense. O que acontece quando eles confirmarem que é falso? Perguntei. A responsabilidade total de R$ 150.000 volta para as partes contratantes reais, disse ela. Seus pais, Laís. E se o local denunciar? Maia olhou para mim com cuidado. Falsificação de documento é um crime, mas se eles vão processar, é decisão deles, não sua. Você não está acusando ninguém. Está apenas dizendo a verdade. Assenti. Eu não quero prestar queixa. Você não precisa, disse ela. Você só precisa dizer a verdade. Enviei a carta com todos os documentos de apoio às 14 horas e 14 minutos e-mail certificado. Confirmação de leitura solicitada. Então me recostei e encarei o teto. E agora? Agora esperamos, Maia disse. E nos preparamos para aquele almoço. Ela sorriu. Eu não sorri, mas também não reservei aquele voo de volta para casa. Terça-feira à tarde. Lucas mandou mensagem de novo. Almoço confirmado. Domingo, casa da tia Rebeca. 12h.
Sua mãe está chamando de conversa em família. Ela diz que é para te ajudar a cair na real. Li a mensagem 2 vezes. Cair na real. O que significava me sentar em uma sala cheia de pessoas que já tinham decidido que eu estava errada e aplicar pressão até eu ceder. Mandei mensagem para Maia. Eles estão montando o palco. Domingo você vem. Sim. Tem certeza de que eles querem uma conversa pública? Ela respondeu. Eles terão uma, só não a versão que planejaram. O plano era simples. Eu levaria 3 coisas: o contrato com a assinatura falsificada, a carta que enviei para o local e meu passaporte aberto na minha assinatura real. Sem discursos, sem discussões, apenas documentos. Deixe o papel falar. É o que eu faço: expor os fatos e deixar a sala se ajustar. Lucas confirmou a lista de convidados: meus pais, Laís e Bruno, tia Rebeca e tio Marcos, prima, Aline, Lucas e alguns outros. Cerca de 15 pessoas. 15 pessoas, uma assinatura falsificada e uma família que já tinha decidido quem eu era sem nunca me perguntar. Minha mãe tinha planejado isso cuidadosamente. Ela arrumou a sala, controlou a narrativa, preparou o público. Ela achava que estava montando uma armadilha. O que ela não percebeu é que estava construindo um palco. Pedi outro café e abri o contrato novamente. Cada página, cada cláusula, cada letra do meu nome escrita por outra pessoa. Meu nome. Ninguém o assina além de mim. Quinta-feira de manhã, o departamento jurídico do local respondeu. O e-mail era curto, profissional direto. Prezada senhora Whitman, recebemos sua reclamação sobre o acordo de fiador associado ao evento Whitman Holloway. Após uma revisão preliminar, estamos iniciando um processo de verificação de assinatura. Durante esta investigação, toda a atividade de cobrança direcionada a você foi suspensa. Notificaremos todas as partes assim que o processo for concluído. Li 3 vezes. Então encaminhei para Maia. Eles não suspenderiam a cobrança a menos que vissem algo errado, disse ela quando ligou. Isso é real. Eles acreditam em você. 2 horas depois, outro e-mail chegou. Não do jurídico. De Cássia, a coordenadora de eventos. Assunto: para sua informação, senhora Whitman. Eu não deveria estar compartilhando isso, mas tenho pensado nisso desde sua ligação. Fui eu quem processou a papelada original do fiador. Li a mensagem com cuidado. A pessoa que entregou o formulário assinado era um senhor de idade. Ele veio à recepção e assinou o documento pessoalmente. Lembro-me porque ele parecia apressado. Encarei a tela. Um senhor parado em um balcão, assinando meu nome como se pertencesse a ele. Um senhor parado em uma recepção assinando um formulário com o nome de outra pessoa. Meu pai. Ricardo Wittmann entrou naquele local, pegou uma caneta e escreveu meu nome como se ele lhe pertencesse. Como se eu pertencesse a ele. Salvei os 2 e-mails, imprimi tudo no centro de negócios do hotel. O contrato, a resposta jurídica à declaração da Cássia, a página do passaporte. 4 documentos limpos, organizados, inegáveis. Coloquei-os em uma pasta e guardei na bolsa. Domingo estava a 3 dias de distância. O palco estava montado. Tudo o que restava era aparecer. Domingo de manhã, me vesti com cuidado. Blusa branca, blazer azul marinho, calças escuras, saltos baixos. Nada emocional, nada reativo. O tipo de roupa que você usa quando não está lá para discutir. Está lá para apresentar fatos. A pasta estava na mesa. Verifiquei uma última vez. Cada página, cada linha, tudo claro. Maia ligou às 10 horas. Como você está? Firme. Bom, me ligue quando acabar. Dirigi até a casa da minha tia Rebeca, uma casa de tijolos em um bairro tranquilo, varanda ampla. Carros já enfileirados na rua. A caminhonete do meu pai, o V preto do casamento, o carro do meu tio Marcos. Outro que presumi ser da Laís e do Bruno. Fiquei no carro por 1 minuto inteiro.
Motor desligado, mãos no volante. 15 pessoas lá dentro. A maioria já tinha decidido quem eu era. A maioria acreditava na versão de mim que lhes fora dada. A irmã egoísta, a filha fria, aquela que quebrou uma promessa. Alcancei a pasta, senti o peso dela. 4 documentos, uma verdade. Então saí do carro e subi os degraus. A porta estava destrancada. Lá dentro, eu podia sentir o cheiro de café e comida assada. Vozes da sala de jantar, baixas tensas esperando. Entrei. 15 rostos se viraram. Meu pai me viu primeiro. Sua mandíbula ficou tensa. Minha mãe sorriu, mas não chegou aos olhos. Laís olhou para baixo para uma mesa. Não havia lugar para mim. Lucas levantou-se imediatamente e puxou uma cadeira da cozinha. Sentei-me. Não disse nada. Deixei que começassem. Meu pai estava na cabeceira da mesa, uma mão descansando perto do prato, como se estivesse prestes a liderar uma reunião. Quero agradecer a todos por virem, disse ele. Estamos aqui por causa de uma situação difícil. Ele falou calmamente controlado, como se fosse algo que ele dominava. Daiane fez um compromisso de ajudar com o casamento da Laís. Ela assinou um contrato com o local e agora está se recusando a honrar. Cabeças assentiram ao redor da mesa. Minha tia Rebeca cruzou as mãos. Meu tio Marcos cruzou os braços. Eles já tinham escolhido o lado deles. Minha mãe falou em seguida, enxugando os olhos. Não queríamos que isso se tornasse público. Sempre resolvemos as coisas de forma privada. Mas Daiane não nos deixou escolha. Foi ensaiado cada palavra. Meu pai, o provedor injustiçado. Minha mãe, a vítima emocional. Então Laís, sentada ao lado do Bruno, a voz suave. Eu só queria minha irmã no meu casamento. Eu a convidei. Escrevi um bilhete para ela. E agora ela transformou isso em uma briga por dinheiro. Bruno não tinha dito nada ainda. Ele apenas observava. Meu pai virou-se para mim. Daiane, esta é sua chance de fazer a coisa certa na frente da sua família. Fiquei em silêncio. Deixei que terminassem. Cada frase, cada acusação, cada performance. Deixei que construíssem tudo completamente. Eles precisariam disso. Então os outros se juntaram. Tio Marcos primeiro. Você sempre foi a responsável. Apenas resolva isso. Tia Rebeca seguiu. Seus pais podem perder a casa. É isso mesmo que você quer. Prima Aline mal levantou os olhos do telefone. Você ganha bem. Isso nem deveria ser uma discussão. Cada voz caía como um veredito. Não pergunta as decisões. Observei Bruno. Ele se inclinou para trás levemente, olhando entre meus pais e Laís, confuso e incerto, como se estivesse ouvindo uma versão dos fatos que não batia. Ele se inclinou para a Laís e sussurrou: Que contrato? Ela tocou o braço dele. Eu explico depois. Ele não pareceu convencido. Meu pai voltou-se para mim confiante agora. Viu, todos entendem. Você fez um compromisso. Temos o contrato. Você assinou. Tia Rebeca inclinou-se para a frente. Apenas diga sim, Daiane. Pague e poderemos seguir em frente. A sala ficou em silêncio esperando. 15 pessoas, 14, esperando que eu cedesse uma observando. Levantei meus olhos e finalmente falei. Eu estive ouvindo. Agora é a minha vez. 15 rostos. 14 deles esperando eu me entregar. Um Lucas sentado no canto da mesa, observando calmamente focado, como se já soubesse o que estava por vir. Meu pai abriu as mãos levemente. Ela nem consegue se defender. Ela sabe que assinou. Olhei para ele, sustentei seu olhar. 1 segundo, 2, 3. Então me levantei. A cadeira raspou no chão. A sala ficou completamente silenciosa. Eu estive ouvindo, eu disse calmamente. Agora é a minha vez. Abri a pasta e coloquei o primeiro documento no centro da mesa.
O contrato impresso de forma limpa. Oficial. Este é o acordo sobre o qual todos têm falado. Toquei na página levemente. O acordo de fiador para o casamento da Laís no solar da ponte. Meu nome está nele. Fiz uma pausa, então apontei para a assinatura. Mas essa não é a minha assinatura. Tirei meu passaporte e coloquei ao lado do contrato, abrindo-o na página com a minha assinatura. Esta é a minha assinatura real, a maneira como assino meu nome há anos. Olhem para elas lado a lado. Minha tia Rebeca alcançou o contrato primeiro. Ela se inclinou comparando os dois. Meu tio Marcos também se aproximou. Aline finalmente largou o telefone. A diferença era óbvia. Não era sutil, não era discutível. As assinaturas não batiam. Não quando você realmente olhava. O local já confirmou que estão investigando a falsificação, continuei. Coloquei o e-mail impresso na mesa. Eles suspenderam toda a cobrança contra mim enquanto verificam a assinatura. O rosto do meu pai mudou. A cor sumiu. Isso é ridículo, disse ele rapidamente. Você provavelmente assinou eletronicamente ou por telefone. Pai, eu disse ainda calma. A coordenadora de eventos confirmou que um senhor veio pessoalmente e assinou o documento na recepção. As palavras caíram. Vi acontecer no rosto da minha tia, no do meu tio, no do Bruno. Meu pai abriu a boca. Nada saiu. Pela primeira vez na vida, o vi sem resposta. Minha tia Rebeca falou primeiro. Ela largou o contrato como se a tivesse queimado. Ricardo, isso é verdade. Você assinou o nome dela. Eu. A voz dele falhou. Foi pela Laís. Não tínhamos escolha. Nosso crédito está arruinado. O local exigia um fiador. Você falsificou a assinatura da sua própria filha, meu tio disse, levantando-se agora o rosto corado. Você entende que isso é um crime. Minha mãe segurou o braço do meu pai. Estávamos desesperados, disse ela. Vocês não entendem o que estivemos passando. Desesperados. A voz da Rebeca subiu. Eu lhe perguntei no mês passado se a Daiane tinha concordado em ajudar. Você me disse que sim. Minha mãe não disse nada. Na outra ponta da mesa, Bruno empurrou a cadeira. Espere. Ele virou-se para Laís. Você me disse que seus pais estavam pagando pelo local. Disse que a Daiane estava apenas ajudando com coisas pequenas. Laís buscou a mão dele. Bruno, por favor, sente-se. Você sabia. A voz dele não era alta. Era pior. Controlada. Você sabia que seu pai assinou o nome dela e não disse nada. Foi complicado. Não é complicado, disse ele. É um crime. A sala se dividiu. Meus pais de um lado expostos, Laís presa entre eles. Bruno se afastando vozes, subindo perguntas, se sobrepondo minha mãe chorando meu tio, exigindo respostas, e eu parada ali, com a pasta ainda aberta. Não disse nada. Não precisei. Os documentos estavam fazendo exatamente o que deveriam fazer. Eles estavam contando a verdade, e a verdade estava destruindo a sala. Levantei uma mão. Eu não terminei. Silêncio imediato. Eu não estou aqui para prestar queixa. Olhei ao redor da mesa para cada rosto um por um. Mas há 3 coisas que todos aqui precisam entender. Levantei um dedo. Eu nunca assinei aquele contrato. Tenho 0 obrigação legal ou moral de pagar um único real daqueles 150 mil reais. Segundo dedo. Eu voei 18 horas para estar no casamento da minha irmã. Fiquei do lado de fora daquele local com um convite na mão e fui barrada pela mesma pessoa que assinou meu nome sem meu consentimento. Terceiro dedo. Eu não odeio ninguém aqui, mas não carregarei uma dívida que nunca foi minha e não pedirei desculpas por me recusar. A voz da minha mãe rompeu o silêncio. Daiane, por favor. Mãe. Baixei minha mão.
Estou cansada de ser a pessoa que vocês chamam apenas quando precisam de algo assinado, pago ou culpado. E pela primeira vez eu falava sério. Meu pai ainda não tinha falado. Ele estava encarando o contrato na mesa como se ele estivesse refletindo algo de volta para ele que ele não queria ver. Reuni os documentos lentamente com cuidado e os coloquei de volta na pasta. Bondade não é um contrato, eu disse, e família não é um cheque em branco. Ninguém me impediu. Encaixei a pasta debaixo do braço. Passei pela mesa, pela comida intocada, pelo silêncio que finalmente se voltara contra eles, em vez de contra mim. Lucas encontrou meus olhos quando passei. Ele deu um pequeno aceno. Saí pela porta da frente, desci os degraus e entrei na luz fria de dezembro. Ninguém seguiu. Mas desta vez o silêncio não pareceu rejeição. Pareceu respeito. Eu estava no meio do caminho para o carro quando ouvi vozes pela janela aberta. Bruno tenso controlado. Você mentiu para mim sobre o dinheiro. Mentiu sobre sua irmã. Sobre o que mais você mentiu. A voz da Laís menor agora. Eu não menti. Só resolvi as coisas de forma diferente. Seu pai cometeu um crime, Bruno disse. E você sabia. Não foi assim. Então me diga como foi. Porque agora parece que me casei com uma família que falsifica documentos e expulsa pessoas de casamentos para encobrir isso. Não fiquei para ouvir mais. Entrei no carro, coloquei a pasta no banco do passageiro e liguei o motor. No retrovisor vi Lucas sair da casa e caminhar em minha direção. Ele bateu levemente no vidro. Eu o baixei. Isso exigiu coragem, disse ele suavemente. Você foi quem me enviou os prints. Respondi. Você fez a parte difícil. Ele enfiou as mãos nos bolsos da jaqueta. Seu pai não se mexeu. Sua mãe se trancou no banheiro. Laís está tentando impedir o Bruno de ir embora. Ele está indo embora. Não sei. Ele disse que precisa de espaço. Lucas hesitou, depois acrescentou. Ouvi a Laís falar algo sobre cancelar a lua de mel. Deixei aquilo assentar. Bali. A viagem que ela estava postando dias atrás. Cancelada. Pelo que vale, Lucas disse, a maioria das pessoas naquela sala está do seu lado agora. Até a tia Rebeca disse ao seu pai que ele deveria ter vergonha. Isso significou algo. Obrigada, eu disse. Ele assentiu uma vez. Dirija com cuidado. Saí e não olhei para trás novamente. A estrada estava vazia. O céu estava cinza. Dirigi em silêncio. Alguns silêncios são conquistados. Segunda-feira de manhã, eu estava fazendo o check-out no hotel quando o e-mail chegou do Solar da Ponte. Assunto: determinação sobre acordo de fiador. Abri-o parada na recepção mala em uma mão telefone na outra. Prezada senhora Whitman, após nossa investigação, incluindo análise de caligrafia e depoimento de funcionários, determinamos que a assinatura do fiador no acordo não coincide com sua assinatura verificada. O acordo é, portanto, nulo em sua totalidade. Toda a responsabilidade financeira pelo saldo pendente de R$ 150 mil reverte para as principais partes contratantes, Ricardo Wittmann e Eliane Wittmann. Anulado completamente. A funcionária perguntou se eu precisava de algo mais. Eu disse que não. Saí, sentei no carro e li o e-mail novamente. Então liguei para Maia. Acabou, eu disse. Me conte. Anulado tudo. A responsabilidade volta para eles. Ela expirou. Você não deve nada. Não devo nada. Outro e-mail chegou enquanto ainda estávamos na chamada. A fatura revisada enviada aos meus pais. Com cópia para mim. R$ 150 mil. Devido em 60 dias, a falta de pagamento resultaria em medidas legais. 60 dias. R$ 150 mil por um casamento que não podiam pagar assinado com um nome que não era deles para usar. Deixei o telefone e dirigi para o aeroporto. O voo de volta para Londres foi de 18 horas.
Dormi por 14 delas, o sono mais profundo que tive em semanas. 3 dias depois, Laís ligou. Eu estava na minha cozinha, observando o rio pela janela. Sua voz estava diferente e mais baixa. Bruno cancelou a lua de mel, disse ela. Ele diz que não pode confiar em mim até que eu seja honesta sobre tudo. Isso parece uma conversa que você precisa ter com seu marido. Ele quer que eu use o depósito para ajudar a pagar o local. 30.000 reais. Você vai. Silêncio então. Acho que tenho que fazer isso. Ela hesitou. Daiane, eu preciso de ajuda. Você poderia falar com ele, dizer a ele que não sou uma pessoa ruim. Não. A palavra veio fácil. Esse é o seu casamento, sua verdade para explicar. Não vou me meter nisso. Ela começou a chorar. Não o mesmo tipo de choro de antes. Não performance, algo real. Eu estava errada, disse ela. Eu sei que estava errada. Saber não é o mesmo que consertar. Então, como eu conserto? Você começa com a verdade. Com ele, com você mesma. E para de tratar os nomes de outras pessoas como algo que você tem o direito de usar. A chamada terminou pouco depois. Nenhuma resolução, nenhum perdão, apenas distância e honestidade. Fiquei perto da janela, segurando uma xícara de chá, observando o rio se mover lentamente sob o céu cinza. Algumas coisas não se resolvem rápido. Algumas coisas nem deveriam. Mais tarde, naquela semana, meu pai ligou. Sua voz estava diferente. Plana. O local está ameaçando com processo, disse ele. Vou ter que vender a caminhonete, talvez alguns equipamentos da loja. Você se colocou nesta posição. Eu sei. 2 palavras, sem desculpas, sem raiva, apenas a verdade que ele não podia mais evitar. Eu sei, meu pai disse novamente. Apenas aquilo. Eu sei. Então ele ficou quieto por um segundo, como se estivesse buscando uma versão de si mesmo que não funcionava mais. Eu não pensei, disse ele finalmente. Achei que você simplesmente pagaria. Achei que é o que você faz. Achei que por você ter o dinheiro cobriria e não faria perguntas. Fiquei perto da janela do meu apartamento olhando as luzes de Canary Wharf. Do outro lado do rio, um guindaste piscava vermelho no escuro. Sim, eu disse, porque é o que eu sempre fiz. Resolvi as coisas silenciosamente. Voltei para Londres, não fiz cena. Sim. Houve uma longa pausa. Então ele disse: Tem mais uma coisa. Não respondi. O local foi o maior. Eu também assinei seu nome no contrato de aluguel de mesas e cadeiras. Outros 15.000 reais. Fechei os olhos. 165.000 reais no total em meu nome, sem uma palavra para mim. Pai, eu disse, não vou te dar um sermão. O local anulou o contrato. Estou fora. O que quer que aconteça a seguir os pagamentos à caminhonete, as consequências são seus. Sinto muito, Daiane. Eu te ouvi. Falo sério. Eu sei que sente. Mas sinto muito não apaga uma assinatura falsificada. E não apaga o fato de terem me dito que eu não era da família no casamento da minha própria irmã. Ele ficou quieto por muito tempo. Então disse mais uma vez: Eu sei. E desligou. Eu já estava de volta a Londres há uma semana naquela época. Mas toda a história continuava se assentando em mim lentamente como sedimento em um copo de água. Camada por camada, até que eu pudesse finalmente ver todo o caminho até o fundo. Na manhã seguinte, à ligação do meu pai, saí para caminhar ao longo do rio antes do trabalho. A água tinha a cor de chumbo e o ar estava frio o suficiente para arder. Passei pelos mesmos corredores que sempre passo o mesmo homem passeando com seu terrier perto do West Ferry Circus. Meu telefone vibrou. Uma mensagem da tia Rebecca. Daiane, devo a você um pedido de desculpas real. Eu deveria ter perguntado o seu lado antes de acreditar em qualquer outra pessoa. Sinto muito. Depois, tio Marcos. Disse coisas que não deveria. Eu estava errado. Depois, Lucas.
Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Sério. Sentei-me em um banco à beira do rio e li as 3 mensagens. 3 pedidos de desculpas de pessoas que estavam prontas para me cortar uma semana antes. Mas nada do meu pai, nada da minha mãe, nada da Laís. As 3 pessoas que realmente me deviam aquelas palavras. Guardei o telefone e observei um barco de turistas cortar a água cinzenta. Vencer não foi como eu pensei que seria. Eu tinha imaginado algo mais limpo, um encerramento alívio, uma porta fechando com um clique nítido. Em vez disso, pareceu limpar uma ferida. Necessário. Inevitável, mas ainda doía. Maia me ligou naquela noite. Como você está? Sinceramente. Sinceramente aliviada, triste e cansada. Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo, ela repetiu. Parece certo. Então ela me contou sobre um novo caso em seu escritório. Uma disputa de empreiteiros. Nada dramático. Coisas normais, coisas humanas. Era o que Maia sempre tinha feito por mim. Algumas pessoas te sustentam sendo extraordinárias. Maia me sustentava sendo firme. 3 meses depois, a vida parecia diferente para todos. Meu pai vendeu o SUV preto que tinha alugado para o casamento. Descobriu-se ser um contrato de 36 meses, outra performance que ele não podia pagar. Ele também liquidou o que restava da loja de suprimentos. Entre o carro, alguns equipamentos e um pequeno empréstimo do tio Marcos, ele conseguiu pagar R$ 80 mil da dívida com o local. O saldo restante, cerca de R$ 85 mil, incluindo o aluguel de mesas e cadeiras, foi transformado em um plano de pagamento mensal, R$ 2 mil por mês. A aposentadoria dos meus pais foi adiada por pelo menos 4 anos. Minha mãe conseguiu um emprego. Pela primeira vez em 30 anos, Eliane Wittmann estava trabalhando meio período como caixa em um supermercado. Soube disso pelo Lucas, não por ela. Laís e Bruno continuavam juntos, mas a lua de mel se foi. Laís entregou o depósito de Bali para ajudar a pagar a dívida do local. Eles estavam em terapia de casal, condição do Bruno para ficar. Ele disse a ela que a transparência financeira não era mais opcional. Cada conta, cada extrato, cada real. O Solar da Ponte escolheu não prestar queixa criminal. A maioria das empresas não o faz em casos assim. Um plano de pagamento é mais barato e limpo do que uma acusação. Meu pai não teria antecedentes criminais. O que ele teria seria dívidas, uma reputação danificada e o conhecimento de que tinha sido exposto na frente de cada pessoa, cujo respeito ele passou a vida tentando encenar. Então, em março, uma carta chegou ao meu apartamento. Sem endereço de remetente, mas reconheci a caligrafia imediatamente. A de minha mãe, cuidadosa, inclinada, controlada. Tinha apenas uma página. Não tenho o direito de pedir nada, mas quero que saiba que estou aprendendo o que significa conquistar um relacionamento em vez de exigir um. Deixei a carta na mesa da cozinha, ao lado do meu chá. Não respondi não porque estivesse com raiva, mas porque não estava pronta. E pela primeira vez na minha vida, deixei que isso fosse o suficiente. Londres continuou se movendo. O rio mudava com a estação. De chumbo para ardósia para algo quase verde quando a primavera chegou. Fui trabalhar. Li contratos. Peguei discrepâncias que economizaram para clientes dinheiro que eles nunca saberiam que quase perderam. Depois voltava para o meu apartamento em Canary Wharf, fazia um chá e ficava na janela. Mas algo em mim tinha mudado. Comecei a dizer sim para coisas que costumava recusar. Um convite de jantar de um colega. Uma viagem de fim de semana para Edimburgo com Maia quando ela visitou em abril. Uma longa ligação telefônica do Lucas que não cobria nada de importante e tudo o que importava. Por anos, confundi autossuficiência com isolamento. Construí uma vida que era limpa, ordenada e inteiramente minha. E em algum lugar pelo caminho minha, começou a significar sozinha. Aquela viagem para casa não consertou isso,
mas abriu uma fresta suficiente para deixar a luz entrar. Em maio, liguei para Laís. Foi uma conversa curta. Nenhuma menção ao contrato, nenhuma menção ao local, nenhuma menção aos R$ 150 mil. Sem desculpas, sem acusações. Apenas duas irmãs falando pela primeira vez, sem uma agenda por baixo das palavras. Como está o trabalho? Ela perguntou. Ocupado. Bom. Como está o Bruno? Estamos trabalhando nisso. A terapia ajuda. Que bom. Houve um pequeno silêncio. Então ela disse: Daiane. Oi. Fico feliz que ligou. Foi tudo. Nenhuma reconciliação dramática sem lágrimas, sem final perfeito. Apenas uma porta deixada aberta a alguns centímetros. Não porque alguém tivesse conquistado o caminho de volta por ela ainda, mas porque eu estava começando a perceber que mantê-la pregada para sempre estava me custando mais do que eu queria admitir. Força não é carregar o peso de todo mundo. É saber quais fardos são seus e largar os que não são. Eu finalmente tinha largado o meu e minhas mãos estavam livres. É noite em Londres agora. O céu sobre Canary Wharf é aquele tom de azul do final da primavera que escurece nas bordas e fica dourado pálido onde as luzes da cidade tocam o rio. Estou sentada perto da janela com uma xícara de Earl Grey que ficou morno, que é como eu gosto, honestamente. Às vezes ainda penso naquele dia. O caminho de cascalho, as rosas brancas, o quarteto de cordas, tocando pelas portas de um local que eu não tinha permissão para entrar. Vá embora. Só a família é permitida. Meu pai disse isso para mim na frente de uma porta que ele já tinha decidido fechar. E de certa forma ele estava certo. Só a família era permitida. O problema era que ele tinha esquecido o que a família realmente é. Família não é uma performance que você encena para um público. Não é um contrato que você assina com a mão de outra pessoa. Não é uma conta que você desliza pela mesa e espera que alguém pague porque por acaso compartilha do seu sangue. Família são as pessoas que aparecem não porque te devem, mas porque escolhem. É Maia que entrou em um quarto de hotel com café e me disse para não fugir. É Lucas que enviou o print que mudou tudo. É a versão da Laís que disse meses depois: Fico feliz que ligou, e falou sério. Olho para o meu passaporte na prateleira às vezes. A assinatura dentro é minha limpa certa não falsificada. Meu nome é Diane Whitman. Tenho 34 anos. Trabalho com conformidade. Moro sozinha em um apartamento à beira do rio. E ainda estou aprendendo que dizer não ao que te fere é outra maneira de dizer sim a quem você é. Ninguém assina meu nome além de mim. E isso é o suficiente. Isso é finalmente o suficiente. Aprendi que ser forte não é suportar tudo em silêncio, mas saber quando dizer: Isso não é meu para carregar. Há uma diferença entre ajudar e ser usada entre família e obrigação. Se você estivesse no meu lugar, teria ficado quieto ou teria falado quando a verdade mais importava. Estou curiosa. Você ficou comigo até o final desta história. Se ficou obrigada de verdade.